Olá, boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Quero dar umas boas-vindas também para quem vai assistir essa live depois gravada. O pessoal me deu esse retorno, algumas pessoas assim, Regina, vou estar fazendo tal coisa, não vou conseguir assistir, vou assistir só depois gravada. Então, também bem-vindo para essas pessoas que vão estar assistindo depois a live gravada. É uma alegria muito grande estar aqui falando de um tema tão gostoso que é esse, assim, a gente está entrando em férias, algumas crianças já estão de férias, outras crianças ainda vão entrar, e a gente se percebe assim, né, em férias em plena pandemia. Então a ideia surgiu, eu e a Thaís, assim, poder conversar assim, o que a gente consegue pensar de estratégias para essas férias nessa configuração, novamente nessa configuração, né, a gente passou por isso ano passado. Esse ano um pouco mais tranquilo, né? Umas perspectivas melhores em termos de tratamento, vacina, etc. Mas novamente a gente se depara com algumas restrições que temos hoje na pandemia. Deixa eu enviar aqui para... A Thaís já entrou, já mandei o convite para ela aqui. Vamos pôr o conteúdo. Olá, Thaís, tudo bom? Tudo bem, e você, Regina? Tudo bem, estou fixando o conteúdo, ou tentando, às vezes ele não para quieto. Não é ele, é falta de habilidade minha mesmo, mas enfim. Eu nem me arrisco. Por isso que eu geralmente gosto de participar, mas nunca fazer, assim, porque tecnologia e às vezes confunde. Ai, pois é. Última tentativa aqui. Se deu, deu, senão a gente vai sem ele mesmo. Tranquilo. Pronto, deu certo. Acho que foi. Aprimorei aqui. Então, estava dando as boas-vindas às pessoas, falando assim que é uma alegria estar falando de um tema tão legal e que a gente pensou exatamente assim, que a gente se deparou com essa questão de que novamente estamos de férias nessa configuração de pandemia e o que a gente pode fazer em termos de estratégia e tanto assim, pensando não só a questão de inteligência cognitiva, estimular as crianças, porque a gente vem de um ano inteiro de reclusão das crianças e o impacto da aprendizagem delas, né, por conta da pandemia, das aulas online, mas também as questões emocionais, assim, que também a gente percebe que a pandemia impactou do ponto de vista emocional as crianças, tá? Então, vou me apresentar. Então, eu sou a Regina Pique, eu sou psicóloga e pedagoga. Eu sou mãe de 5 filhos, 3 maiores, 2 pequeninhas. Eu trabalho com um consultório, atendo criança e adolescente e os pais, em orientação de pais, e também trabalho como psicóloga escolar. Thaís, fica à vontade para se apresentar aí. Obrigada, boa noite, Regina, boa noite a todos. Estou bem contente, porque é a primeira vez que eu faço uma live com a mesma pessoa da mesma cidade do que eu. Ou seja, entende esse monte de casaco, né? Geralmente eu faço com o pessoal de regiões mais quentes, aí a pessoa fala, nossa, Thaís, tá muito frio aí, né? Porque eu tô sempre muito encasacada. E aí você vai me entender hoje, né? Porque sim, está muito frio. Ai, mas é um prazer, né, falar com você. Eu sou psicopedagoga há 15 anos. Minha formação também é em pedagogia. De educação eu tenho aí uns 18 anos já, sou neuropsicopedagoga clínica também, especialista em autismo, atuo com avaliação, intervenção, faço supervisão também para quem está começando, né, a trabalhar com a psicopedagogia ou com a neuropsicopedagogia, eu trabalho com supervisão e faço muito curso, palestra, enfim, né? A gente que gosta de falar está sempre se envolvendo em alguma coisa, né, Regina? A gente não consegue sossegar. Sim. E é muito gostoso, né? Faz tempo que eu queria fazer essa live com você, a gente já se conhece há um tempo, né? Eu te conheci através dos seus jogos maravilhosos, que eu adoro. Que bom. E uso muito, né? Uso muito nas minhas sessões de intervenção. E aí faz tempo que eu estava com essa vontade da gente bater um papo, né? Eu digo que a live é muito esse momento, assim, de bater um papo, uma coisa, assim, bem mais solta, mais tranquilo, que o pessoal participa e pergunta, né? E interage com a gente. Eu acho que essa é a ideia da live, né?
E estou bem feliz, assim, desse convite, porque é um tema que muitas mães no consultório me perguntaram. Ai, meu Deus, vou ficar em casa com meu filho. E agora? Não posso sair, não posso viajar, não posso passear. O que eu faço? Sim, verdade. Você estava comentando da quantidade de roupa, né? Essa semana passada eu estava atendendo alguém de outro estado, né? Essa possibilidade de atendimento online. E tava eu cheia de casaco, eu acho que era naqueles dias que estava fazendo -1 aqui em Curitiba, e a pessoa tava de regata, sabe? Daí eu olhei e falei, ai, que inveja! Porque lá tava muito quente isso, a gente tá. Agora nós estamos combinando aqui, casaco e casaco, Curitiba e Curitiba. Então. Acho que a gente podia começar falando um pouquinho, assim, da questão do papel da família, né, no desenvolvimento da criança. Se você começa a falar, eu vou complementando, e daí depois a gente entra na parte mais prática. Sim, sim, né? Então vamos lá. Gente, não tem como falar de férias e adaptações de coisas para férias se a gente não falar primeiro da família, né, Regina? Gente, vamos pensar assim, quando a gente nasce, a primeira relação social que nós temos é a família. A gente chama até de socialização primária, que a escola é a secundária, porque é o segundo ambiente que a criança mais convive antes, né? É a casa e depois a escola. Ela fica muito tempo nessa instituição, então a gente chama de secundária, né? E aí, pensando nessa primeira socialização, as primeiras percepções que nós vamos ter de sociedade, de comportamento, de linguagem, de habilidade, de sentimentos, é em casa, né? Então, é na família que nós vamos adquirir nossas primeiras estruturas em tudo, né? Não só de comportamento, mas principalmente emocional. O nosso emocional vai se organizando e se moldando, né? E se formando através do que a gente vai tendo de retrato, né? De convivência, de experiência, de observação, né? Então, é na família que a gente cria essas primeiras percepções humanas, né? Que são tão importantes para o nosso desenvolvimento. Então, a gente precisa falar disso, a gente precisa falar de família, o quanto ela é importante. E com essa pandemia, tudo isso, assim, foi um tanto quanto surpreendente para todos, porque vamos pensar numa rotina sem pandemia. Mãe e pai trabalham, então acorda cedo, aquela correria, um leva para a escola, vai o pai para o trabalho, a mãe para o trabalho, enfim. Volta às 6 horas da tarde, né? Super tarde, cansada, aquela correria, busca os filhos, vai no mercado, faz jantar, vai ajudar na lição, toma banho, né? Aquela correria toda e arrumar tudo de novo para o novo dia. Então, a gente acaba convivendo menos com os nossos pais, os nossos filhos, né? E a gente convive mais no fim de semana, mas o fim de semana não tem rotina, não tem uma obrigação de horário, de trabalho, de estudo, né? É algo mais solto. Então, é claro que é mais fácil a convivência e as possibilidades. De repente, veio a pandemia e nos assustou muito. Sim. De repente, todos estavam em casa. Todos. No mesmo ambiente. Então, assim, se a pessoa ainda tem um espaço para fazer um escritório lá, ok, mas nem todas as casas dispõem desse espaço, né? Então, é todo mundo na sala, o pai e a mãe trabalhando, o filho estudando, né? E por aí vai. É onde nós fazemos as refeições, é onde a gente assiste televisão, e realmente isso pesou demais. Carregou demais as famílias, né? Porque a gente tá, peraí, calma. Todo mundo se perdeu, todos nós, né? Eu sempre trabalhei presencial. De repente eu falei assim, como assim eu vou ter que atender online? Como é que eu vou fazer? Vocês vão perceber que eu sou toda caricata, eu sou toda prática. Eu trouxe um monte de coisa prática aqui, que eu vou mostrar nessa pequena tela. Mas eu gosto disso porque eu sou sensorial e eu acho que depois eu vou explicar por quê. E aí, gente, de repente eu falei assim, tá, ok? Eu tenho só uma filha, né? Ela é super tranquila, ela tem o espaço dela lá, eu tenho o meu espaço aqui, tudo certo. Mas eu tive que me adaptar a atender online. E as crianças também me receberam online, né? Então, o que é fantástico no ser humano, né? Como o nosso cérebro é plástico, né? Tem uma plasticidade maravilhosa. A gente, como ser humano, o que nos diferencia, né, dos outros seres, é isso. É a capacidade de se adaptar. E todos nós passamos por isso.
do pobre ao rico, entendeu? Das grandes famílias e das pequenas famílias, com 5 filhos, né? E eu só tenho uma. Eu tive que me adaptar, e você também, né? Então, assim, ninguém se livrou desse processo novo que a gente precisou fazer de rotina em casa. Então, realmente, no começo assustou, tumultuou. Eu ouvi muito desgaste das famílias, não só das crianças, mas dos pais também, das mães principalmente, que precisam assumir, né, papéis aí mútuos em casa. Então, imagina só, eu tô com reunião lá com o meu chefe, daqui a pouco, mãe! Sim. né? Né? Aí corre lá fazer o almoço, daí volta, continua a reunião, vai responder e-mail, daqui a pouco vai lá recolher roupa, e assim vai, né? E eu mesmo tenho muitas amigas que falam assim, eu tô enlouquecendo, porque eu tô no meio de uma reunião, daqui a pouco eu tenho que fazer almoço, que minha filha vai entrar na aula online, aquela coisa toda. Então, houve um desgaste físico, houve um desgaste emocional e houve um desgaste mental, né, de todos. E todo mundo aí se estendeu, né? Se estendeu essa pandemia, está se estendendo ainda agora que está começando aí com a vacina a ficar um pouco mais flexível, as escolas particulares já voltaram, as públicas eu acredito que em breve também agora com a vacinação, né, dos professores, eu creio que também retomem, né? E aí as coisas vão começar a entrar nos eixos de novo, né? Porém, a gente precisou se adaptar, não tem jeito. E eu digo para você assim, foi ruim? Sim. É péssimo? Sim. Pandemia foi. Quantas vidas perdidas? Jamais a gente pode falar que foi um momento bom. Mas a gente também tem que ver, sim, os lados positivos, né? Como aqui agora. Sim, Né? O caso da gente poder fazer as lives e pegar o Brasil todo, né? E para mais. Coisas que a gente não tinha praticamente. Cursos, né? Os cursos que eu dou hoje, eu atendo gente do Brasil todo. Eu adoro, porque o pessoal vai falando as regiões assim. O último que eu fiz que tinha um pessoal do Sul. Falei, gente, não acredito, que milagre. Então é bacana. Aluna da França, sabe? Que legal, que legal. E isso aconteceu devido à pandemia, porque todo mundo teve que aprender a usar a tecnologia. Claro que a pessoa aqui não é a melhor de todas, né? Mas a gente se adapta. Sim, verdade. E a questão do online. Então, eu acho que é isso que você falava, da questão da adaptação, da possibilidade de flexibilidade que todos temos, né? Agora, eu queria resgatar quando você falava da família, assim, a primeira socialização e depois a escola, dessa importância que tem essa parceria da escola com a família, né? Então, você tem lá a família, né, como um primeiro ambiente onde a criança nasce, de fato, né, as primeiras relações se estabelecem ali, e depois ela vai para a escola. E às vezes, assim, a família coloca na escola uma expectativa grande de que a escola dê conta de algumas coisas que ela não estava conseguindo dar conta, e a escola com a expectativa de que a criança venha com algumas coisas já encaixadas, aquela coisa que se fala assim, boa educação aprende em casa, então... E no final das contas, o que eu penso assim, independente de quem tem que fazer o quê, que vale a pena sempre a gente pensar na parceria. Então, assim, ok, as crianças poderiam estar vindo com tais comportamentos e não vieram. E a escola identificou isso. Tranquilo. Então, a escola pensar numa estratégia de ajudar os pais naquilo que ficou faltando. E porque daí realmente é uma comunicação e uma parceria. E se a gente constrói a parceria, a gente constrói uma relação melhor, né? E daí, para a criança, um benefício como um todo. Daí, queria disso puxar a questão, assim, pensando primeiro a socialização, a importância do brincar para a criança. Então, como psicóloga, no comecinho, assim, eu não fazia essa orientação. Assim, então, as crianças vinham, eu conversava com os pais, eu começava a atender as crianças e depois eu dava a devolutiva para os pais do que eu tinha observado e tal. E eu não explicava para os pais de antemão que o trabalho em psicologia se dá basicamente com jogos, com brinquedos, né? Então a gente brinca com a criança. Então, no começo, logo que eu comecei a atender, eu não dava essa explicação e alguns pais me falavam assim que eles ficavam muito curiosos para saber o que eu ia dizer, porque a criança saía do atendimento e eles perguntavam: o que você fez? Brinquei. Na sessão seguinte, o que você fez? Brinquei. Eu falei, nossa, a mulher tá brincando com a criança, assim, né? Cadê a parte da psicoterapia?
Porque realmente quando a criança brinca, tem toda a questão cognitiva, da aprendizagem, mas tem toda a elaboração emocional que ela faz das situações. Então, que ela chega e dramatiza uma situação que ela viveu com os amiguinhos lá brincando, que ela começa a reproduzir uma cena da escola, a professora dando aula, por exemplo. Então, ela usa esse espaço, que é o brincar que ela tem, para elaborar as situações que ela vive no dia a dia. Tanto que a psicoterapia é feita exatamente com a criança brincando, né? Através do brincar da criança que é feita a intervenção e todo o trabalho com a criança. É isso mesmo. Então, assim, eles falam a mesma coisa na psicopedagogia. Aí eu brinquei, né? E eu sempre explico para os pais. Por que eu brincar? Nossa, a gente desenvolve tanta coisa na brincadeira, tanta coisa, né? Que a gente vai, eu vou dar várias dicas hoje, assim, bem legais e simples de fazer, que não vai demandar trabalho, né? Que é isso, você vai observar bem isso, esse emocional, essa cognição, como que ele lida com frustração, como ele lida com a euforia do ganhar, como ele entende regras, limites, né? A brincadeira proporciona tudo isso, proporciona o raciocínio lógico, proporciona as funções executivas, as funções executivas que nós executamos, que está dentro da nossa cognição. Então, vamos lembrar lá, cognição, aprendizagem, né? E essa aprendizagem vai engrenar, vai acontecer com as minhas funções acontecendo também, que é o planejar. Então, eu vou jogar um jogo, por exemplo, de mesa, de tabuleiro, eu tenho que planejar a minha jogada para ganhar da Regina, né? Então, assim, eu vou ter que trabalhar com o meu raciocínio lógico. Eu vou ter que trabalhar com o meu controle inibitório num cara a cara, que eu não posso falar qual é o meu personagem. Que no começo eles começam a falar do personagem deles. Eu, não, quem tem que descobrir o seu personagem sou eu. Você entendeu? É aquela questão da ansiedade vir acima. Aí você explicar, não, calma, deixa eu te explicar primeiro. Então, a brincadeira proporciona tudo isso. A questão do controle inibitório, de você frear e falar, tá, peraí, deixa eu ver como é que eu vou fazer. Monitorar a informação que você recebeu, né? E buscar novas estratégias. Então, tudo isso faz parte do desenvolvimento cognitivo, que é o desenvolvimento da nossa aprendizagem. Então, quando se fala em brincar, eles falam, mas você vai só brincar lá, né? E eu explico para eles tudo que a brincadeira oferece, que é o que você faz também, né? Aí eles falam, é verdade, agora eu entendi. E é muito bacana que eles se fixam. Hoje a nossa geração, a nossa não, né? A geração dos nossos filhos, é uma geração da tecnologia, né? E aí eles pouco se cativam com os jogos físicos, de mesa, por exemplo, né? E aí, no consultório, eu uso 100%, né, esses materiais físicos, os jogos. E eles começam a mexer, gente, coordenação motora, somos sensoriais. Agora eu vou responder aquilo que eu falei que eu era. Sou extremamente sensorial, nós somos. Olha a criança pequena, eu posso experimentar? Ela vai primeiro com a boca, fase oral, né? Depois ela vai com a mão. Por quê? Porque ela precisa sentir, né? Então ela precisa sentir isso daqui. Eu sou assim até hoje. Alguém tá com eu tô vendo teu cachecol, se eu tô perto de você, fala assim, ai, que fofinho, né? Eu sou muito sensorial, eu preciso sentir. Então, quando você tem no jogo, a brincadeira, e ele pega, e ele sente, e ele vê, e ele ouve, e ele movimenta. Olha quantas habilidades essa criança está desenvolvendo. E aí, no jogo físico, eles começam a jogar, eles acham incrível no consultório. Daí eles falam assim, mãe, Thaís, pelo amor de Deus, qual é o jogo que você joga? Que é um jogo assim, assim, assado, porque ele tá me infernizando que ele quer um jogo igual. Poxa, que legal. Escutei hoje de uma mãe, tem uma toquinha de 5 anos, e quase não brigo com bonecas mais, essas meninas. Mas chega lá, tem Barbie, tem casinha, aquela coisa toda. Ele consultório, a mãe chegou assim, deixa eu te contar que eu tive que ir na feirinha para comprar roupinha de Barbie para ela, porque ela brinca com você, e ela ficou extasiada que ela queria roupinha de boneca. E eu falei, nossa, e ainda acha isso? Porque você é da minha época, né?
Eu sou da década de 80, daí ela falou, então, achei na feirinha lá do Lago da Ordem. Bem, essa tem mesmo. Né? Então, assim, olha que legal você resgatar coisas que nós fizemos, que nós brincamos. Então, quando você fala assim, pai, mãe, ai, mas Thaís, Regina, como é que eu vou brincar? Eu já não brinco mais, não sou pedagoga que nem vocês, não sou, né? Não trabalho com criança, o que eu vou fazer? Bom, você já foi criança. Você vai brincar da mesma forma. Eu falo que eu tenho o melhor emprego do mundo, porque eu brinco todo dia. Né? E é bom demais. Porque para qualquer pessoa que você fale qual foi a melhor fase da sua vida, para um adulto, né? Você pergunta, ou para um idoso, eles falam, a minha infância. Por que a minha infância? Primeiro, porque nós estamos com o nosso pai e nossa mãe, que é o nosso alicerce, é aquilo que eu falei no início, é a nossa base. É com eles que nós vamos aprender o que é tristeza, o que é alegria, o que é raiva, o que é frustração. É com eles que a gente vai aprender esses primeiros manejos emocionais, né, Regina? Você que é psicóloga aí, que trabalha muito com isso, sabe? Né? O quanto a gente precisa disso. E aí, depois, o momento mais alegre da nossa vida é a infância, porque é tudo mais fácil, mais leve. A criança não guarda rancor, depende do que é, lógico, a gente sabe. Mas nós adultos somos muito mais rancorosos do que uma criança. Ela consegue buscar outros recursos muito mais fáceis do que um adulto, né? E aí, quando se fala de brincadeira, é nisso que a gente tem que pensar primeiro. Brincar é bom e é simples. O principal é isso, é simples. Exatamente. Na nossa época eu não tinha nem metade. Eu falo para minha filha hoje, eu falei, não, filha, desenho era só de manhã. E olha que interessante. Como assim, mãe? Eu falei, sim, não era desenho o dia inteiro que nem vocês veem hoje. Não existia internet. E aí eu até gosto de falar sobre isso, Regina. Você me corta, porque eu sou falante, viu? Você me poda aqui. E aí, olha só, na nossa época, nós sabíamos também lidar com frustrações e com espera. Por exemplo, as coisas entravam na moda, demoravam para sair e demorávamos para a gente poder ter. Não tinha tanto recurso dos materiais chineses, digamos assim, né? É muito caro, né? Uma Barbie hoje você compra. Na minha época era muito caro, né? Então era difícil todas as meninas terem. Os meninos com carrinho de controle remoto era raríssimo, né? Então nós tínhamos que esperar um dia das crianças, um aniversário, um Natal, ou, né? A situação tá um pouquinho melhor em casa para ganhar o brinquedo preferido. Hoje não. Hoje a gente consegue proporcionar isso para os nossos filhos com mais facilidade. E eles perdem o interesse fácil. A gente compra aquele presente e você fica mais extasiado do que a filha, né? Olha essa boneca. Meu Deus, se eu tivesse uma boneca dessa. Se brilha mais, o teu olhinho brilha mais do que a do filho. Brincou um pouquinho, daqui a pouco já deixou lá. Nós não, ficávamos lá anos e anos daquela boneca. O desenho era só de manhã, então eu tinha meu desenho preferido e eu queria muito assistir. Eu tinha que esperar o dia todo. Sim. Eu ia para a escola de tarde, né? Na expectativa de assistir o próximo capítulo da Caverna do Dragão, que eu adorava. E aí o que acontecia? Repetido. Não tem quem, né? Todo mundo gostava. E era repetido. Aí aquela frustração. Ai, não acredito. De novo, já vi 10 vezes esse capítulo. Entendem? Então, nós aprendíamos a lidar com frustração, com o limite da espera. Hoje, nossos filhos, nossas crianças, eles não precisam passar por isso. Porque eles abrem o celular e, não tá legal, troca, né? Tem computador, tem Netflix, enfim, tem uma série, tem TV a cabo, tem hoje muitos recursos. E quando eles não gostam, eles não precisam passar pela frustração. Eles já trocam. Então, quando você proporciona, né, uma brincadeira de mesa, um tabuleiro, um pique-esconde, entendeu? Ela vai passar por isso. E pensando nessa quantidade de oferta que tem hoje, né, muito diferente do que a gente tinha, que vale a pena pensar assim, um período de férias, se a gente não tiver uma intencionalidade com relação ao que as crianças vão fazer nas férias, se não existir um planejamento mínimo, se não existe uma rotina, o que vai acontecer? As crianças geralmente ficam entre TV e eletrônicos.
E assim, é um período valioso, né? Quando a gente pensa em infância, esse período de férias, exatamente para você poder descansar, para você poder fazer outros tipos de coisas diferentes do que você estava fazendo. E se você volta para aquele formato lá de eletrônico, computador e série, maratonando série e tal, é legal, etc, né? Não é que não possa, mas assim, quando se as famílias não têm uma intencionalidade com relação a como vai ser o formato das férias, a tendência é, tipo, quando você pensa os adolescentes que durmam a maior parte do tempo das férias, né? E quando você pensa as crianças menores e que passa a maior parte do tempo usando os eletrônicos e tudo mais. E tem uma reportagem que saiu há um tempinho atrás e queria resgatar a ideia que fala exatamente que nós somos a primeira geração com QI inferior às gerações anteriores. E um dos elementos que se identifica, né, o porquê disso, é exatamente por conta do excesso de uso de eletrônicos. Então, realmente é necessário um movimento por parte dos pais, por parte dos educadores, no sentido assim, gente, para tudo e vamos resgatar algumas coisas que são importantes e que são simples, como você falou, né? Brinquedos que são muito acessíveis de fazer. Até por conta dessa reportagem que eu toda semana coloco lá um desafio, jogue com uma criança, que é exatamente a ideia de algum jogo que você possa fazer com as coisas que você tem em casa, com coisas que são simples e tal. E que como o jogo é autoexplicativo, mesmo quem não é da área de educação consegue olhar o recurso e consegue construir, consegue fazer. Acho que a gente pode começar, Thaís, a apresentar algumas ideias de jogos, atividades. Você falou que trouxe coisas para mostrar, né? Ih, eu vou ficar só falando aqui. Eu lembrei de algumas coisas, como por exemplo, Que bom. Aquele jogo Uno, que é um jogo super comum, assim, super fácil de ter, né? E que uma criança lá com 5 anos de idade, 6, já consegue começar a jogar. Às vezes, quando você joga a primeira vez com uma criança dessa idade, você não utiliza todas as cartas, aquelas cartas especiais, utiliza as cartas mais básicas. Mas, por exemplo, assim, se a gente for pensar na questão do cognitivo e inteligência, a criança em algum momento precisa combinar a carta com a cor, e em outro momento, ao mesmo tempo, né? Então ela verifica o que ela tem na mãozinha dela. Ou ela combina com a cor, ou ela combina com o mesmo número. Tá na mesa um 5, eu tenho um 5 na minha mão, eu posso baixar um 5. Então, assim, essa capacidade que ela tem que desenvolver, essa habilidade de coordenar duas coisas ao mesmo tempo, que hora ela pensa, se ela tem na mãozinha uma carta da mesma cor ou uma carta de número equivalente ao que está na mesa, é essa possibilidade de descentralizar o pensamento e pensar em dois aspectos ao mesmo tempo, que é fundamental quando a gente pensa em processo de soma, subtração. Então, assim, um jogo que você só tá ali se divertindo. Aí entra todas as outras questões, assim, frustração, daí eu tenho mais 4, opa, qual é o melhor momento para eu colocar o mais 4? Então já tem toda a questão daí da estratégia que eu estou construindo, daí o controle de impulsividade, porque eu ganhei o mais 4, minha vontade é colocar naquela hora o mais 4 e fazer o outro comprar 4 cartas. Então tem tudo isso que vai desenvolvendo num jogo que é um jogo simples, que a família pode jogar um tempo que não precisa, a gente precisa ser uma hora, né, jogando, mas assim, às vezes 20 minutos, 30 minutos é um tempo que você consegue dedicar e jogar com a criança e o jogo vai te proporcionando várias coisas, além de toda a questão da interação mesmo de criança e família. Se tiver uma ideia de outros jogos, você comenta um, eu comento outro e a gente vai intercalando aí. E trabalha a flexibilidade cognitiva também, né? Também. E você cria outras formas. Tem um que você dica de dar tapa na carta do Uno, né? Então você combina lá que toda vez que virar o número 3, você divide o baralho, né, do Uno, metade para você, metade para o seu filho, ou enfim, para quem estiver na mesa. E aí, toda vez que vira um 3, tem que bater no monte. Então, assim, vai trabalhar atenção seletiva, né? Que a gente vai ter que pensar, 3, tem que fazer esse movimento de ser rápido, agilidade motora fina. E aí, quem bate no monte, dá para o outro a carta, ganha quem ficar com nenhuma carta na mão. Então, como você vê, um jogo, você consegue fazer várias brincadeiras, vários recursos, né? E todos têm Uno, eles adoram. Quando eu chego assim, você sabe jogar Uno? Ah, claro que eu sei, né? E eles sabem mesmo, se dão super bem. Então, assim,
Puxa, jogos de mesa são legais, dominó é gostoso de jogar, banco imobiliário, vai jogar com adolescente, com crianças que já têm uma articulação na escrita, né, uma facilidade maior, um repertório, joga stop. E o stop tanto pode ser no papel quanto pode ser na telinha, né? Para não tirar toda a tecnologia. Tem sites ótimos, se você procurar stop online, tem uns sites muito legais. Você monta uma sala, põe só o pessoal que você quer da tua casa e cada um na sua tecnologia pode brincar. Ah, Thaís, mas é tecnologia. Mas nesse momento estão todos juntos, fazendo a mesma coisa, não cada um em alguma coisa, né? Claro que a gente tem que usar a tecnologia, a gente não vai abster dela. O problema é a quantidade. À noite a gente já recomenda que não, todo mundo já sabe, é muita estimulação para esse cérebro, luz, imagem, né, movimento. O cérebro, depois que você sai do celular, demora 2 horas para entrar no momento de repouso. Então, uma criança que precisa dormir não é aconselhável, né? O uso da tecnologia à noite. Coloca um desenho, vamos falar aqui de uma história. Mas antes de eu falar dessas dicas, você falou da organização, né? Então, pensar assim, Thaís, é fácil falar, mas olha só, eu estou trabalhando, eu não entrei em férias, né? A maioria não entrou em férias dos pais, eu mesmo estou trabalhando. Quando a gente tem a avó, o vô para ajudar é legal, né? Fica lá durante o dia, eles passeiam, fazem coisas incríveis, né? Que é o meu caso. E à noite, né, você passa lá buscar. E mesmo assim, eles sentem a necessidade muito de estar ali, né, com a gente. Como é que eu vou fazer as férias do meu filho se eu estou trabalhando no modo home office? E eu não tenho essa disposição de tempo. Acho que o principal é entender isso, né? Para a mãe que está de férias, legal, dá para criar várias coisas divertidas em casa. Nós não precisamos sair de casa para nos divertir, nós já entendemos isso na pandemia, né? É esse o fato mesmo. A gente consegue se divertir com a família e em casa, isso a gente não precisa nem discutir mais, que já faz quase 2 anos que estamos nesse sistema. E a questão é, como é que eu vou fazer então? É claro que você vai organizar uma rotina da mesma maneira que a criança tem na escola, uma rotina para se organizar, em que você vai poder trabalhar e vai poder dispor de um tempo de férias, que é uma coisa gostosa e prazerosa para o teu filho. Faça uma rotina para ele, faça num papel sulfite, mas assim, não só escreve e joga a folha lá, né? Põe uma cor diferente. Né? Dependendo da idade da criança. Isso aqui, ó, isso aqui é uma placa, uma folha 3, que eu mandei plastificar na papelaria. Eu uso como quadro, né? Aí você pega caneta de quadro branco e aí você faz a rotina do dia. Ou você pode deixar... Não é legal deixar fixo, é legal você ir mudando porque é férias. Então você coloca, não precisa por horário, mas só coloque uma ordem, já ajuda. Ele não precisa seguir, ele tem um pouco de relaxar. Até porque férias a criança precisa descansar. O ócio é legal, né? O não fazer nada é gostoso também. Só que não dá para ficar o dia inteiro sem fazer nada, né? E aí você coloca lá que ele vai ter que tomar o café da manhã, vai ter o compromisso de arrumar a cama, ou sei lá, arrumar o quarto, enfim. Cada família tem sua rotina. Né? Até para ele entender que é férias, mas ele tem responsabilidade também, todos nós temos. Aí vai brincar lá fora, se ele tem espaço para isso, com algum amiguinho ou com algum brinquedo, né? Almoçou, vamos liberar um pouquinho a tecnologia, não precisa tirar, né? Mas limite tempo, ok? Fez um lanche da tarde, hora da diversão. Você já terminou o teu trabalho, já entregou lá, deu o teu horário, né? Sim. Hora da diversão. Mas o que vai ter na hora da diversão? É uma surpresa. É algo que a criança vai estar esperando. E assim, precisa ser um monte de coisa? Não. Pode ser um jogo que você acabou de sugerir. Você pode... então hoje vamos fazer uma culinária diferente. Me ajuda a fazer o jantar. Me ajuda a fazer um sanduíche. Vamos fazer gelatina? A criança adora gelatina porque ela é colorida e dá pra pôr nos patinhos. Vamos fazer pipoca? Gente, na internet tem muita receita de pipoca colorida, pipoca gourmet, pipoca salgada, doce, enfim. Tá tudo legal. Fez a pipoquinha para assistir depois, entendeu? Faz uma culinária, a criança adora. Lembra que eu falei? Nós somos sensoriais.
nós queremos ver, ouvir, sentir. Por que é o período da escola mais divertido é no ensino fundamental 1, do primeiro ao quinto ano? Porque a escola usa muito recurso para a aprendizagem da criança, que é o pré-operatório e depois o operatório concreto, né? As fases lá cognitivas. Quando eu manipulo, eu organizo o meu pensamento, a minha aprendizagem. Eu consigo fazer essa acomodação. Por isso que o período escolar de primeiro ao quinto é o mais divertido. Porque a gente mexe com um monte de coisa diferente. E para fazer a matemática, para fazer a linguagem. Quando entra lá para os maiores, né? Ensino fundamental 2, ensino médio, a tendência é a gente usar menos materiais manipuláveis de construção. E aí vai ficando tão chato estudar. E que é pena, né? Na verdade, se fosse pensar assim, as crianças lá de sexto ano ainda precisariam desse material concreto para aprendizagem e tudo mais, com certeza. Faz parte e fica faltando, né? Você estava comentando ali, explicando uma outra possibilidade de jogar Uno. Eu lembrei também quando você tem um baralho, que pode ser um baralho convencional, né? Ou às vezes tem baralhos específicos da Moranguinho, dos super-heróis, assim. Então é um baralho convencional, mas ao invés de ser aquele formato mais convencional, ele tá mais adaptado para criança. Mas que daí você pode a mesma coisa, assim, dividir as cartas e começar a colocar uma carta por vez. E quando coincidir de ser a mesma carta, você bate a mão. Então é parecido com essa regra que você falou, só que a princípio vale para qualquer tipo de carta, né? Então, assim, a gente vai colocando. Deu 3 e 3, bateu a mão. Deu 4 e 4, a gente bate. 7 e 7, assim por diante. Ou até trabalhar cálculo mental, né? Com baralho. Então, a mesma coisa. Você divide lá as cartas, vira 2 cartas. Eu viro a minha, você vira a sua. E daí eu tô com 3, você tá com 4. Então, quem fizer o cálculo primeiro, né? De quanto que é 3 mais 4, fica com as 2 cartas. E daí vale a pena você, por exemplo, dependendo da idade da criança, você separa as cartas de valor mais baixo para que ela vá se habituando e depois você acrescenta as cartas com valores mais altos. Então, uma forma simples, né, do material que está ali disponível, que você pode trabalhar essa questão do cálculo mental, que eu vejo que muitas vezes é deixado de lado. E às vezes eu encontro no consultório criança de 4º ano, assim, que tá fazendo contas, assim, simples, né? Então, não tô falando de 27 mais 38. Tô falando contas de 4 mais 6, de 7 mais 5, e que a criança vai lá e usa os dedos para fazer a conta. Então, assim, não que não possa, né, usar esse recurso, mas assim, você já espera, assim, que uma criança dessa faixa etária já consiga fazer esses cálculos básicos de cabeça. Agora, em que momento que ela aprende isso? No contexto da escola, mas também no contexto da interação que se pode ter na família. Então, essa intencionalidade educativa também por parte dos pais. Então, não é que assim, eu entenda que a parte de aprendizagem da criança acontece na escola. Não, a gente tem muita coisa de aprendizagem que acontece dentro de casa, né? E não é fazer o papel da escola, mas na verdade é essa flexibilidade, essa possibilidade de estar conjugando. E eu vejo assim, no consultório crianças que têm o hábito de jogar em casa, né? Quando a gente pensa jogos educativos, não necessariamente os eletrônicos, né? É um outro perfil de criança quando eu atendo no consultório. Então, o raciocínio lógico dessa criança, as estratégias que ela constrói. Então, eu vejo muito mais habilidades numa criança que em casa tem, a família tem o hábito de jogar com ela, do que uma criança que às vezes tem os jogos, mas a família, porque assim, só o jogo na gaveta às vezes não é suficiente, né? Pode ser que a criança não tenha desenvolvido esse hábito de pegar o recurso, de jogar. Então tem que ter essa intenção por parte dos pais de chamar, de jogar. E às vezes, se você vai criando essa configuração, e tem irmãos, né? As crianças brincam entre si, elas pegam jogos e brincam. Eu lembro quando criança, assim, meus pais sempre disponibilizavam muito pra gente, meus pais são professores, né? E eu jogava muito com a minha irmã, eu sou do meio, então tem uma irmã mais velha e uma irmã mais nova. Eu jogava com a mais velha e eu jogava com a mais nova, então eu tava ali aproveitando as duas possibilidades. Então também isso assim das crianças, dos irmãos, né, jogarem entre si e tal, que é um hábito
super saudável, super importante de resgatar em casa. Sim. É essencial, né? Eu lembro que na época que eu era criança não tinha TV a cabo. E no horário político ninguém queria assistir. A gente jogava stop, jogava Banco Imobiliário, meu pai colocava música no rádio. E era muito gostoso, né? Porque você dá. E assim, gente, nossas crianças de hoje, elas estão carentes de afeto. Elas estão carentes de afeto, de atenção, porque a nossa vida é muito corrida. Infelizmente, nós temos pouco tempo para esse tipo de coisa. Sim. Então, quando você se dispõe a fazer isso, dispõe a montar, né, um roteirinho, gente, isso para ela é maravilhoso, né? Ah, eu quero fazer. Você quer fazer um pouco para criança pequena, não dá para escrever? Olha aqui, ó, faz figura, faz figurinha, né? Na internet você acha isso, você põe um velcro, só cola, enfim. Recursos tem, né? E aí, vamos fazer o dia do cinema. Gente, o cinema está fechado. Então, nas férias a gente sempre foi no cinema. Os cinemas lotavam, saiu um monte de desenho nas férias de julho, Sim, né? verdade, e daí, de repente, né, não tem. Gente, faz o cinema na sua casa. Joga um cobertor no chão, ou pega um colchão, joga lá no chão, bota um cobertor, põe umas almofadas, faz a pipoca, deixa um ambiente mais escuro. Dá para conectar lá a TV numa caixinha de som para fazer aquela acústica mais alta. Não, não, vamos assistir um desenho. Põe aí, filho, escolhe o Netflix. Não resolve. Isso não é sessão cinema. Você vai assistir da Netflix com o teu filho. Você vai curtir. Né? Criar, e assim, você pensa, nossa, mas precisa, sabe por quê? É nessa hora que teu filho vai falar assim, nossa, olha o que minha mãe fez para mim, que legal. Isso é afeto, é uma demonstração de afeto, entende? Gente, coisa simples. A minha filha tá de férias. Elas adoram, eu pego aquelas tacinhas de champanhe de plástico, coloco suco ou refrigerante, vem ela e uma amiguinha. Gente, elas acham o máximo. Elas põem umas coroas, podemos se maquiar? Pode. Elas brincam com a minha maquiagem. Eu faço a mesinha para elas. Gente, pronto. Tá fazendo o lanchinho da tarde. Só de estar com a tacinha com refrigerante ou suco, elas acham o máximo. Brincam que são princesas. Você, quando dá recursos, a criança flui a imaginação, porque eles são maravilhosos para isso. Agora, as crianças de hoje, como elas têm muito, como a gente acabou de falar, né? Sim. São imediatistas, é tudo para hora, é tudo para ontem, eu quero agora, eu quero nesse momento. A gente escuta isso muito no consultório. A mãe tá lá, eu quero agora no McDonald's, eu quero agora ir lá no shopping, eu quero agora aquele tênis, né? Enfim, eu quero agora. E as mães falam, meu Deus, como é que eu faço, né? Porque essa geração, ela está acostumada a ter, né, muito isso. Então, quando você monta algo simples e ela vê que é super divertido. Gente, vou dar um exemplo prático, eu acho que é a melhor coisa. As crianças chegam aqui em casa, minha casa é grande, mas eu não tenho grama. Outra dica, plantem com suas crianças, mexam na terra, suja o dedo de terrinha, é muito gostoso. Contato com a natureza é excelente, né? Excelente, né? Não tem um bichinho de estimação, vamos cuidar. Mas assim, não tem terra, aqui na minha casa aqui é tudo piso. As crianças vêm brincar aqui, mas é bem grande. Do que a gente brinca, tia Thaís? Eu falo, gente, mas vocês são crianças. Mas do que a gente brinca? Eu falo, olha, as minhas brincadeiras são antigas, da minha época. Eles amam, vamos brincar de alerta, jogar bola lá e falar alerta, vamos brincar de elefante colorido. Aí eu brinco de balança-caixão, vocês lembram disso, gente? Quem lembra, levanta a mão aí. Balança-caixão, balança você não lembra? Não. Você não tem noção do que aconteceu na escola que eu trabalhava. Minhas crianças estavam no recreio muito sem ter o que fazer. E eu fui observar eles no recreio, porque eu queria ver como que eles brincavam. Porque geralmente o professor não fica na hora do recreio, mas eu, como sou curiosa, fui lá. Foi lá. E eles tudo assim, brigando, arrastando um outro, se machucando. Eu falei, não, peraí, era uma escola da periferia daqui, né? Então eram crianças muito carentes. Comecei a brincar com eles de balança caixão, balança você, eles falam, dá um tapa na bunda e vai se esconder. Daí é uma fila, daí eles vão se escondendo. E o primeiro que está comigo, eu falo, você vai ter que buscar um pelo pé, o outro pelo cotovelo. E assim foi. Gente, quando eu fui ver, não eram só as minhas crianças, era a escola inteira que estava na fila. Que ia embora. Eles falaram assim, nossa, professora, que legal. Falei, gente, é uma brincadeira tão simples, que é com o corpo. Não tem tecnologia, não tem acessório.
tem você. E Uhum. acreditem, gente, que a criança só precisa disso. Ela precisa de você junto com ela para poder brincar e interagir e discutir como vai ser a regra, discutir como vai ser a brincadeira. Vamos fazer assim, jogo do movimento, vamos fazer um circuito. Eu não tenho bambolê em casa, tá doida? Gente, joga umas almofadas no chão da sala, pega um cobertor, um lençol, enrola, faz como se fosse uma minhoca no chão. Circuito, 1 minuto para fazer o circuito. Aham. Explica para eles à noite, pronto. Não precisa gastar, né? Você pode usar corda, pode usar, olha aí os meus materiais, bexiga. Uhum. Você pode brincar de fazer as carinhas, né? E tudo mais. Você pode brincar de pegar um livro. Eu tenho prato de bolo de aniversário, que é de plástico. Pode usar também. Porque eu não tenho raquete, mas não precisa ter raquete. Você pega, ó, entendeu? Você pega e bate com o próprio livro. A criança vai ter que fazer controle manual. Não pode deixar cair no chão. Vai trabalhar com frustração, vai trabalhar com interação com você, né? Elas geralmente têm muita dificuldade desse movimento, porque as crianças de hoje têm uma dificuldade motora maior, porque eles Uhum. brincam um pouco com o corpo, né? Uhum. Então, assim, esse movimento de jogar para cima e conseguir segurar é difícil para elas. Então, quando você dá um objeto leve, como a bexiga, por exemplo, que eles adoram, né? Tem aquele de estourar também, né? Bexiga d'água, então eles amam, mas agora, como é frio aqui em Curitiba, não dá. Mas, enfim, se tem gente de lugar quente, aí faz com água que eles amam. Você estava Eu não comentando, preciso de muita coisa. você estava comentando, eu lembrei, faz umas 2 semanas, estava atendendo uma criança e estava usando argila com ela. Eu acho que ela viu e ela me perguntou se podia fazer. Como na pia do consultório ficam várias coisinhas que as crianças fazem, então eles perguntam o que que é isso, porque às vezes eles até olham e não reconhecem que é argila, não sabem mesmo, né? Então ela me pediu, daí começou a trabalhar com argila e tal. E ela me falou assim: sabe que eu usei argila 2 vezes até agora, tipo, na minha vida, assim, né? Acho que tinha 6 anos. Daí eu fiquei pensando, gente, assim, por que que esse é um recurso que não está acessível, assim, em casa? Ou que não está acessível na escola também. A gente até entende, assim, que faz um pouco mais de bagunça, enfim, né? Às vezes, quando eu oriento os pais a usar argila com as crianças, eu falo, dá para pôr um tapete lá no banheiro, né? Dentro do box mesmo, põe argila, põe água, deixa ela brincando ali, terminou, recolhe, liga o chuveiro, já resolve o assunto todo por ali mesmo. Porque a gente sabe que dá uma lambuza maior e tal. Às vezes, inclusive, quando a criança chega no consultório e ela pede para trabalhar com argila, eu sei que tem uns 50 minutos para trabalhar com argila, é um tempo, né? Mas às vezes eles pedem, falta 10, 20 minutos, eles pedem, falei, não vai dar porque a argila demora um tempo maior, que depois, inclusive, a gente tem que lavar as coisas que a gente usou, deixar tudo ok pro amiguinho que vem e tal. Então tem todo esse ajuste que acaba sendo necessário. Agora, a argila, por exemplo, para trabalhar a questão de ansiedade, para trabalhar toda a questão de você coloca água, então é algo não estruturado. Então você começa a mexer e daí você planejou fazer um copo lá, sei lá, uma canequinha. Daí você começa a mexer, vai pondo água, o negócio desmancha inteiro. Aí você tem que tentar de volta. Eu pus pouca água. Ou, eu não pus água, por isso que rachou. Então, assim, desde aquilo que eu imaginei, que era a caneca, até aquilo que eu construí, que eu olho e, tipo, ficou meio diferente do que eu planejei. Até eu conseguir efetivamente executar aquilo que eu tô pensando. Então, assim, um Persistir, recurso. né? Oi? Persistir, né? Isso, Ensiná-los a persistir. persistir naquilo, né? E daí, não estou conseguindo, peço ajuda, não peço ajuda de quem está comigo, né? Então, se você me ajuda, como que aquela outra criança fez tal coisa, porque eu não estou conseguindo? Então, a Uhum. argila é um recurso simples que as famílias podem ter em casa, assim, né? E mesmo em escola, assim, super recomendo. Para ansiedade, ela é melhor do que a massinha, né? Então, porque tem cheiro, você está falando da questão sensorial, né? Ela é gelada, tem um cheiro diferente da massinha, que é aquele produto já mais comercial. Então, você tem essa possibilidade de utilizar argila com água para toda essa questão que envolve ansiedade, às vezes algumas crianças que estão no processo lá de sair das fraldas. E eu sugiro para os pais utilizar argila também com as crianças.
Tem um outro que é aquele João Bobo, até comprei esses dias pro consultório, mas Eu vi. passou aqui por casa. Meu avô estava negociando levar de volta, levar pro consultório, porque chegou aqui, né? Então a gente testou aqui em casa e daí as meninas estavam curtindo aí. Que de novo, aquela coisa às vezes de uma energia que a criança tem, uma agressividade que ela usa no brinquedo ali de forma natural, como uma exploração mesmo, né? Uma criança que brinca com esse recurso não vai ficar mais agressiva, ao contrário, a gente vê que muitas vezes ela precisa de alguma coisa nesse sentido para descarregar uma energia que ela tem, que está acumulada, às vezes até nasceu um irmãozinho, né? Você tem um João Bobo ali, tipo, aqui eu posso liberar essa dificuldade que eu tô tendo, que agora tem mais alguém aqui em casa tomando espaço e tal. Então a gente pensar que esses recursos são importantes também para esse aspecto da criatividade, o emocional, né? E a criatividade nas crianças. Eu lembrei de um último, já te passo a palavra também, a questão de toda a importância dessas manualidades, das crianças poderem mexer com tinta, com guache, com sucata e ficar construindo ali. Tem uma mãe que uma vez contou que ela criou um cantinho da criatividade. Então ela deixava várias coisinhas ali, né, de sucata, papel, tecido, tal, tinta para as crianças poderem utilizar. Tem uma coisa que acontece muito no consultório, as crianças, eu tenho uma bandejinha onde elas podem colocar as tintas e misturar, porque assim, eu vejo que em alguns contextos, né, em alguns momentos na escola, é aquela coisa que o amarelo tá aqui, o branco aqui, não sei o que, e não dá para misturar nada, tal. E o gostoso é você poder misturar, né? Então tem uma bandejinha lá onde elas colocam, misturam e eventualmente sobra as cores novas que foram criadas. E eu tenho potinhos vazios e a gente vai colocando. E daí as crianças eventualmente vêm, começam a olhar ali, né, as cores. Eu falo, essa aqui foi uma cor que uma criança criou e que daí ficou para você brincar, e ficou para outra brincar. Então assim, não só o fascínio deles por construir uma cor que eles utilizaram, como às vezes sobra a tal da cor que vai para um potinho que outra criança pode brincar. E que também quando eles pegam o pote das cores, tem muitas variações de cores que foram criadas por outras crianças que estão ali para eles também. Então a gente vê assim como essa questão da criatividade é forte na criança. E se a gente, o nosso papel é disponibilizar os recursos para que ela mantenha essa criatividade, porque inclusive a criatividade é uma habilidade extremamente necessária para o mercado de trabalho hoje, né? E, inclusive, né, acaba fazendo falta, enfim, porque é a criatividade que vai te dar essa flexibilidade, como é que eu ajusto, né, nesse momento de pandemia, como eu ajusto o home office e os filhos em casa, então tudo isso exatamente porque você precisa dessa parte da criatividade. E você falou da tinta, uma das dicas que é muito legal e dá certo, eu tinha uma mãe que sempre fazia, comprou pizza, pega a tampa que não tá suja, né, com restos, guarda e faz de tela, né, porque ela é grandona, você consegue deixar ela de pezinho, e aí bem isso, a criança pinta, muitos falam assim pra mim, ai, Thais, aqui faz muita sujeira, eu falei, mas põe um camisetão do pai velha, né, vai na cozinha ou no banheiro, que é um espaço que é fácil de lavar, mas deixa ela criar, isso é muito gostoso, eles gostam de inventar, né? A própria fabricação da massa de modelar é sal, farinha, água, óleo e pode pôr um pouco de suco lá bem forte, um suco de uva, por exemplo. Massa lá, pronto. Tá pronta a massinha de modelar e eles adoram, ela é cheirosa, guarda num potinho, dura muito tempo, né? Se não pode comprar argila, enfim, né? Se não quiser usar, dá para usar a massa de modelar e que você mesmo fez. E é uma coisa muito legal, é a noite do pijama. Eles adoram a noite do pijama, que geralmente as escolas fazem. Como não está tendo, né, devido à pandemia, faz uma noite de pijama na sua casa. Se você pode chamar uma, duas, dois amiguinhos, legal, no fim de semana. Não pode, por causa da pandemia, você quer evitar, faça vocês da casa a noite do pijama. Né? Então, assim, todo mundo vai estar de pijama, vai fazer lá, vai pôr um colchão na sala, por exemplo, vai fazer cabaninha com lençol, eles adoram cabaninha, guerra de travesseiro, né? Nossa, adoro! Você pega lanterna nessas casas de 199, compra lanterna, brinca,
né, de ver as luzes no teto ou na parede, recorta com papel algum desenho, cola na frente da lanterna, ela vai fazer uma imagem no teto, caça ao tesouro. Ai, tem que ter prêmio? Claro que não. Pega os brinquedos dela e esconde. Não tem que achar os brinquedos que estão escondidos de vocês. Daí dá a lanterninha junto, ou sem lanterna, tanto faz. Amam caça ao tesouro. Não precisa ter prêmio. Se quiser dar um prêmio, dá uma balinha no final, faz uma pipoca. Ah, noite do pijama, faz uma pizza, faz um cachorro quente, uma coisa diferente. Brinca com os maiores, assim, só pode escrever. Não precisa falar o dia inteiro sem falar. Não pode falar. Você pode pôr até um adesivinho, assim. Só pode escrever bilhetinho. Aí você põe um monte de bilhetinho, né? Tô com fome. Que horas é o almoço? Só pode fazer bilhetinho. Ou, se a criança não está alfabetizada, só pode fazer mímica. Né? Daí a criança vai trabalhar. Gente, você vê nada. Você vai na hora do almoço, você vai parar para você fazer o almoço lá no teu trabalho, ali em home. Ó, na hora do almoço a gente não pode falar, só pode fazer mímica. Né? Aí vai ter que se virar, vai buscar criatividade, né? E aí, o que eu falei para você também? Ah, vamos contar história, né? Então tá, vamos ler. Eu leio história pro meu filho. Agora, olha a diferença. Enquanto a menina caminhava uma sombra... Ai, que sono. Gente, né? A criança não vai... Não, mas eu mostro as imagens. Gente, ela tá careca de saber da história. Ela já folheou esse livro 300 mil vezes. Agora, eu brinco porque eu sou muito caricata, né? E daí eu falo assim, gente, se você não colocar emoção, não adianta. Não, e assim, eu tenho que ler todo dia história? Não, claro que não. Leu a hora que você combinou com o teu filho. Então, assim, você pega um chapéu de praia, boné, só de você fazer isso aqui, ó, quero uma história para te contar. Eles já fazem assim em você. Mãe, entendeu? O que será que eu vou contar nessa história? É uma surpresa. Nós somos curiosos. Se eu falasse para uma criança, não mexa nesse chapéu que tem um negócio aqui dentro. Eu já volto. Por que eu não posso mexer? Você vai ter aqui. Nós somos curiosos, né? Então, quando eu coloco emoção, um objeto, gente, um chapéu, pega a boneca. Hoje eu vou contar a história com a alegria. Quer? Não acredito. Gente, vocês não sabem que ela me conta. A criança fica assim, você. Entende? Então, só de você interagir com o objeto. Pega a escola da mãe. Olha o pessoal de Curitiba que adora frio. Mentira, a gente não adora, não. A gente só sente frio. Então, assim, pega um cachecol. E aí chegou, a vovozinha. Você entende? Você dá emoção na tua entonação. E aí o vilão chegou muito perigoso. Vocês entendem? Quando a gente dá... Lê a história, você pode criar ou você pode ler. Mas na hora que você está lendo, você usa um lenço, gente. Qualquer coisa que você tiver, um arquinho da filha de orelhinha, qualquer coisa. Que você bota a emoção, a criança prende a atenção em você. E ela fica extasiada, porque é muito divertido ver a mãe ou o pai fazendo essa brincadeira, né? A questão também de cachecol e lenços é brincar de jogar para cima e ver o movimento cair. Aí vem aquilo que você falou da questão emocional, né? Essa dramatização, essa questão de coordenação motora, esse movimento. Eles adoram brincar que o chão é lava, não pode tocar no chão, né? Então você vai brincar com isso também. Então, assim, gente, são coisas simples, né? Não precisa comprar um jogo, não precisa ficar o dia inteiro brincando, porque ninguém tem tempo. A realidade é essa. Ninguém tem, né? Mas na tua rotina, que você coloque um momento que você possa interagir com ela, seja na hora de dormir para contar a história, ou de assistir um filme, né? Ou jogar um jogo, tá super legal. Essas férias vão ser diferentes. Sim. É gostoso, né? Você estava comentando de livro, eu lembrei, eu fiz uma live com umas 2 semanas, a gente estava falando sobre o hábito de leitura, e a pessoa estava comentando
que, por exemplo, ela lê para os filhos, a importância de ler em voz alta, né? E ela lê para os filhos durante as refeições. Então, se eles comem, né? E terminou a ler a refeição, fica mais um pouquinho e ela lê. Então, eu achei interessante como juntou porque às vezes assim, tem dificuldade de encontrar um momento para ler para as crianças, né? E ela juntou exatamente esse momento da refeição e colocou ali. Thaís, a gente tem que ir finalizando, sabe? Nosso tempo aqui. Eu não consegui falar Nossa, com quando a gente do começa a tempo. conversar, vai tendo cada vez mais ideias. Eu lembrei aqueles livrinhos simples do Picolé, que tem várias questões que envolvem desde parte de jogo de 7 erros, cruzadinha, direta. Então, tem coisas que são fáceis, né? Tranquilo da gente comprar. Então, possibilidades são muitas. Se alguém ficou com poucas ideias aí, procure eu e a Thaís, vamos conversando e a gente vai mandando sugestões. Então, quero agradecer a parceria, Thaís, assim, foi uma alegria, muito gostoso, que seja a primeira de outras lives que a gente faça juntos, né? Opa. Exatamente. E agradecer as pessoas que ficaram aqui com a gente, uma oportunidade ótima de estar com vocês. Muito obrigada. Joia, pessoal. Obrigado, Regina, pelo convite, pelo carinho. Obrigado, meninas. Eu vi várias aí que eu conheço. Muito obrigada. Bem isso, siga a gente no Instagram, sempre tem dicas, perguntem, né? Se quiserem alguns materiais aí, só finalizar, eu mando para a Regina, ela bota lá no Insta dela, lá para vocês poderem ter. Muita gratidão. Obrigado, Regina, pelo carinho, viu? Obrigada, eu. Boa noite, tudo de bom. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.